mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Coordenando este trabalho está o irmão Fabiano Vargas, aqui no Núcleo Sede Internacional. Ele coordena o trabalho aqui no Núcleo Sede Internacional. E o nosso coordenador geral é o nosso irmão Paulo Tadeu Vargas. Eu estou meio nervosa hoje, que o nosso entrevistado hoje é o expert em rádio, então fiquei nervosa aqui. Você já está vendo aí na tela o pastor Gerry Adriane. Paz do Senhor, pastor Gerry. A paz, senhor, irmã Tainê. Tudo bem? Tudo bem, estou nervosa, que estou tremendo aqui, né? Glória a Jesus pela sua vida, pastor. A irmã que é bênção aí na rádio, né? Ficamos honrados em lhe receber aqui hoje. Queremos ouvir aí um pouquinho da sua história, do seu testemunho aqui nessa programação. Eu agradeço, irmã Tainê, pela oportunidade, né, que estão me dando aí desta entrevista aí no programa Ombro Amigo. Glória a Jesus. Programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Somos um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. E hoje o Núcleo Sede Internacional está aqui representado nessa programação, porque hoje é dia de atendimento aqui na Garibaldi 445, aqui no bairro Floresta, Porto Alegre. Temos muitos núcleos de atendimento, 18 núcleos de atendimento aí em vários lugares, e trabalhamos com drogas dependentes, aquelas pessoas que as pessoas olham e dizem, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, né, pastor? Glória a Jesus. Jeito, graças a Deus, né? Pastor, o tempo é muito curto e eu sei que o senhor tem bastante coisa para falar, né? Tem bastante história para nos contar, o seu testemunho é um testemunho muito bonito. Então, eu gostaria de ouvir do senhor. Vou deixar o senhor falar sobre a sua infância, se nasceu num lar cristão, como é que foi a infância. Vou lhe dar liberdade para o senhor falar, que se eu começar a falar, o senhor sabe. Né? Ontem o pastor Paulo Roberto puxou minhas orelhas, ontem disse,
É, Aí agora eu vou me cuidar mais, né? Eu vou tentar ser mais... mas é uma briga feia do pastor Paulo Roberto para falar, né? Nem sei quem fala mais, sou eu, se é ele, se é Ivoneide. É complicado, né? É uma coisa complicada. Mas tudo bem, a gente tenta. Glória a Deus, irmã Tainê, né? Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão videologados pelo programa Ombro Amigo, Restaurando Vidas, e também pela Rádio Filial 1, irmã. Estamos transmitindo agora pela Rádio Filial 1 também. Glória a Jesus, Deus abençoe cada ouvinte aí da Rádio Filial 1. Bênção de Deus essa rádio. Temos aí o estado de São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, também Pernambuco e Rio Grande do Sul participando conosco nesse momento aí pelo aplicativo da Rádio Filial 1. Glória a Jesus. Bênção de Deus. Irmã Tainê, respondendo a sua pergunta, eu não nasci num lar cristão, né? Não nasci num lar cristão. O meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, ele saiu de casa e deixou a minha mãe com 3 filhos, né? Eu sou o mais velho dos 3 filhos, né? Da minha mãe. Então, fomos criados basicamente pela minha mãe, os 3 filhos, e não nascemos num lar cristão, né? Viemos a conhecer Jesus já perto dos 30 anos, né? De idade aí, que viemos a ter contato com a igreja, né? E também com a palavra de Deus. Então, tivemos uma infância difícil, né? Uma infância difícil. Morava na Matias Velho, em Canoas, né? Sou nascido em Canoas, né? Morei em Canoas, na Matias Velho, principalmente ali, até a minha adolescência, até os 15 anos, mais ou menos. E depois morei no Guajiviras também, com 15 anos a partir. Mas tivemos uma infância bem difícil, irmã, né? Quando o guri ainda trabalhava buscando comida para porco, né? Revirando lixo para ver se encontrava comida para alimentar os porcos, né? Então tivemos aí vendendo laranja, vendendo bergamota na rua, vendendo picolé. Tivemos uma infância trabalhando, né? Uma infância aí trabalhando. Mas, né, nessa infância aí lembramos da nossa mãe, que nunca nos deixou, né? Mesmo tendo 3 filhos, né? 2 filhos e uma filha, a nossa mãe aí nos criou, né? E graças a Deus ela está aí viva até hoje, né? Glória a Jesus. E pastor, não foi fácil a sua infância? O senhor chegou a ficar sem alimentação? Irmã, graças a Deus, tivemos uma infância difícil, né? Não tivemos assim, não vamos dizer que comia o que queria, né? Mas a nossa mãe, ela sempre batalhou, né? Para nós termos o alimento. Eu comi muita polenta, né? Na época nós comíamos polenta de manhã, meio-dia, de tarde, né? A polenta era o prato principal, vamos dizer assim, naquela época, né? Então tivemos uma infância um pouco difícil, mas graças a Deus a nossa mãe mesmo, ela não deixou faltar, né? Passamos por, vamos dizer, situações difíceis, mas não que faltasse o alimento na infância, né? Glória a Jesus. E a mãe sempre trabalhando, e o pai, o senhor tinha algum contato com seu pai Sempre ou não? trabalhando. Não, meu pai, né, por alguns anos o meu pai foi muito ausente, né? Nós começamos a ter um contato maior com o meu pai depois na minha fase adulta já, né? Então Sim. tive com 7 anos de idade, ali 8 anos de idade, procurei meu pai, né? E aí por um tempo, né, a gente procurou ele, depois nos afastamos de novo. Então fui ter um contato depois, né, na fase adulta, né, com meu pai já. E isso fez diferença na sua vida? Esse não ter a família completa, pastora? É muita diferença, né, irmã Tani? Muita diferença mesmo. Porque ali com 13 anos eu já estava experimentando bebida alcoólica, né? Com 13 anos já fumava cigarro, mesmo escondido da minha mãe, cigarro já fumava, né? Então, fui viciado em cigarro por um bom tempo, né? E no alcoolismo, vamos dizer assim, dos 13 anos
até os 30 anos mais ou menos, né, fui escravo do álcool, né? Escravo do álcool aí. Passei uma adolescência bem difícil, né, por causa do alcoolismo, né? Mas aí faz a diferença aquela imagem paterna, né? A imagem do pai, né, os conselhos do pai. Não que a minha mãe não desse conselhos, né, mas para nós fez falta, né, aquela imagem do homem pai, né, dentro de nossa casa, seria muito importante, né, na época. E alguma vez vocês iam na igreja, a mãe era cristã, conhecia Jesus, pastor? Tinha Não, minha alguma mãe não era religião? crente, né? Não, ela não era crente, ela ia em tudo que é lugar, menos na igreja, né? Ela não tinha acesso à igreja, não ia, né? Na época ela não ia na igreja. Não seguia nenhuma religião, no caso. Não, ela era devota a São Jorge, né? Aquelas coisas de Ah, sim. católico, né? Sim, Então tadinha. ela não conhecia, né? Na época, então passou por uma situação bem difícil também, né? Na sua vida espiritual. E nós também, né? Com os filhos, né? Eu entrando aí no mundo do alcoolismo, já com 16 anos eu via a minha mãe muito preocupada comigo, né? Porque eu chegava em casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, Com às 7 16 horas, anos, pastor. com 16 anos. Às 7 horas da manhã eu saía para trabalhar, né? Muitas vezes não dormia, chegava em casa, tomava um café, né? E ia trabalhar. Então ela tentava me aconselhar, né? Ela ficou muito preocupada, né? De fato, né? Porque eu, né, amanhecia na rua, né? Amanhecia na rua bebendo, né? Com 16 anos. E muitas vezes fui trabalhar, já trabalhava com 16 anos, fui trabalhar muitas vezes assim, sem dormir, né? Sem dormir, recém, né? Aquele álcool na cabeça ainda, né? E eu me lembro que a minha mãe um dia, ela me chamou muita atenção, ela disse, meu filho, tu vai ficar igual o teu pai, né? Tu vai ficar um alcoólatra, né? Igual o teu pai. Meu Meu Deus. pai foi alcoólatra, infelizmente escravo do álcool, né? Por muitos anos, quase a vida inteira, né? O pai sofreu com a situação do álcool, e eu estava no mesmo caminho. Aconteceu um fato, irmã Tainê, que eu ali com 12 anos, ali, 13 anos, eu dizia que eu não ia ser igual ao meu pai, né? Que eu não ia percorrer o mesmo caminho que o meu pai percorreu, né? Se criou algo no meu coração, assim, por nós estar distante, né? E eu ver que ele não nos procurava, né? Então se criou, assim, uma mágoa, né, do meu pai. E eu dizia para mim mesmo, né? Que eu não ia ser igual ao meu pai, eu não ia fazer as mesmas coisas que o meu pai fazia. E acabei, na verdade, entrando no mesmo poço, né, do alcoolismo, né? Ele era um alcoólatra e eu me tornei um alcoólatra também muito cedo já, né? E na escola, pastor? Porque, assim, normalmente a criança ou adolescente que tem esse tipo de revolta dentro de si, esse tipo de situação na vida, eles tornam uma criança revoltada, briguenta, muitas vezes não consegue prestar atenção na escola. É uma verdade, né, pastor? É uma verdade. A maioria é assim. Com o senhor foi assim também, pastor? Ou o senhor parou de estudar, largou tudo? Como é que foi? Não, eu não era agressivo, né? Eu era muito calmo até na escola, mas eu parei de estudar na adolescência também, me levou a parar de estudar, né? Então, eu com as pessoas eu não era tão agressivo, né? Mas eu bebia, né? Eu bebia, então, enfim, bebia demais, né? Misturava muita bebida, era tudo que era bebida, a gente fazia uma batida com aquilo ali, né? Pegava vários tipos de bebida, né? Fazia a bomba que eu chamava, né? Já com 15, 16 anos, mas nunca foi agressivo, assim, em escola, né? Nunca, eu era bem calmo até nesta área, mas eu tinha essa situação do meu pai, que fazia muita falta para nós, né? Fez muita falta, né? Na verdade. E aí a situação desta mágoa foi me levando a beber mais e mais, né? A beber o alcoolismo, a conhecer o mundo lá fora, né? Mesmo a minha mãe tentando
me aconselhar, né, tentando mudar o meu pensamento, né, eu comecei, sabe como, irmã Tainê? Fugindo pela janela. Com 13 anos ali, eu pulava a janela, né? Misericórdia. Meu quarto era o último da casa, né? O último cômodo da casa. E aí eu pulava a janela, né? Pulava a janela, saía a noite toda, e lá pelas 5 horas da manhã eu voltava e pulava. E durante o dia a mãe chegava no quarto, né? E eu tava dormindo, né? Tava dormindo. Então, no início, ela nem desconfiou. Até um dia que a minha irmã fechou a janela, né? Até um dia que a minha irmã fechou a janela e eu tive que bater na porta, né, para poder entrar, né? Mas lá com os 13 anos, morava na Matias Velho, já comecei a sair, né? Eu saía sozinho, me encontrava com os amigos na discoteca, né? E depois eu voltava sozinho, né? Caminhando pela Matias Velho, pelas ruas da Matias Velho, ali com 13, 14 anos já. Uma criança, na verdade, né? Uma criança, né? Uma criança, me lembro ali com 14 ou 15 anos, estava parado numa praça de madrugada, a Polícia Civil chegou ali para fazer revista, fizeram uma série de perguntas, né? Mas a época era muito comum, né? Muito comum de ter os guri aí de 14 anos, 13 anos nas ruas da Matias Velho, né? Na madrugada, né? A noite toda aí. E pastor, passado esse momento, quando é que o senhor, quando chegou ali nos 18, 19, 20 anos, na hora de procurar uma profissão realmente, quando é que foi que caiu a ficha que o senhor era um dependente químico? Porque dependente de álcool também é um dependente químico, um né? dependente químico também, né? Não deixa de ser um dependente químico. Irmã Tainê, na verdade, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava já com 13, 14, 16 anos, eu trabalhava de carteira assinada já, né? Eles assinavam a carteira cedo. A minha maior dificuldade, na verdade, a gente não sabe o que é alcoólatra, né? Na época eu não sabia. E me passava muitas vezes também, com 16 anos, a vontade de me atirar do prédio. Eu morava no 4º andar, com 16 anos nós fomos morar num prédio, no Guajivira, já com 15 anos, né? E aí me vinha muitas vezes, né, de eu pegar e me atirar do 4º andar do prédio, porque eu pensava que a vida não era tão interessante, né? Eu pensava, né, essa vida não tem, né, não tinha valor para mim, né? Eu não tinha sentido para a vida. E muitas vezes me vinha uma voz e dizia: se joga daqui, né, e você vai terminar com tudo isso, né? Então você vai acabar com tudo isso. Eu pensava que a vida para mim não ia ter nenhum sentido, mas eu apenas tinha 16 anos, né? E aí fugia esse pensamento, eu parava de pensar nisso aí, né? Mas eu pensei depois também que eu casasse, eu ia construir uma família, eu ia ter filhos, eu ia cuidar de filhos, né? Poderia então mudar essa situação, porque a gente pensa, né? Tu larga o álcool quando tu quer, né? Você bebe socialmente, né? Eu bebia quase todos os dias, né? Bebia vodka, bebia bebidas fortes com 16 anos, mas a gente sempre pensa assim: bom, a hora que eu casar eu paro, né? A hora que eu casar eu vou ficar caseiro, a hora que eu casar, né, eu vou cuidar da minha família, né? Então, casei com a minha esposa, a irmã Maristel, né? Que é até hoje, né? Com 18 anos, ela tinha 17 anos, né? Já fazem 33 anos, mais ou menos, isto, né? Então, a gente era muito novo, irmã, muito novo mesmo, né? Eu tinha apenas 18 anos, ela com 17 anos, e a gente namorou pouco também, namoramos ali 1 ano, né? E aí, pensando em construir uma família e abandonar o álcool, né? Abandonar tudo, parar, trabalhar, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Esse era o projeto. Esse era o meu projeto, né? Eu digo agora, né? Só que com 18 anos eu era muito novo, irmão. Eu ainda continuava sendo uma pessoa, né, muito nova, assim, né? Não, creio que não era o tempo nem de querer construir uma família ainda, mas eu construí pensando nisso, só que foi pior, né? Foi pior. Em vez de eu sair do álcool, eu estava me afundando mais no álcool, né? E agora com uma família. Então eu trabalhava numa metalúrgica, né, lá com 20
21 anos de idade, eu resolvi, então, fazer um concurso público para a Brigada Militar em Porto Alegre, né? E fui, né, em busca desse sonho aí também de ser policial militar ou ser um bombeiro. Esse era um sonho meu de criança, né? De criança, sempre pedia para a mãe comprar uma viatura de bombeiro, uma viatura da brigada, da polícia, né? Que esse era um sonho que eu tinha de querer ajudar as pessoas, né? Tanto como bombeiro como policial militar. E aí fiz o concurso da Brigada Militar, eu passei, né? Foram 3 meses de bastante batalha no concurso lá, mas acabei passando, né? E virei policial militar brigadiano aí na cidade de Porto Alegre, né? Então, inclusive, fiz muita ronda aí na Avenida Farrapos, na volta aí onde é a igreja agora, né? Bem que eu vi que o senhor tem cara de policial. Fizemos bastante ronda aí com os camburão, bem na Voluntários, aí na volta da Farrapos. O senhor conhece bem esse lado aqui, então? Conheço, entrava pela Garibaldi, ali a Barros Cassal, né? Então aí a época aí não era muito fácil, né? E aí era bem visitado aí também pela polícia, né? Na época, essa quadra da igreja, né? Graças a Deus hoje tem a igreja aí e mudou muita coisa, né? Para a glória de Jesus. Glória a Deus. Mas, irmã, este era o meu sonho, né? Meu sonho de ser um policial e conseguir realizar esse sonho, mas continuava alcoólatra, irmã. Continuava ainda alcoólatra, né? Ainda na viatura, bêbado, trabalhando bêbado, chegando bêbado, saindo bêbado, né? Imagina ainda policial nesse estado. Então, uma coisa que era boa em mim, né? Porque o álcool não prestava, é porque eu sempre fui muito calmo. Eu sempre fui muito calmo. Então, o alcoolismo não me levava a ser violento, uma pessoa violenta, né? Não me levava a ser isto, né? Era isso que eu estava pensando agora, imagina só, porque a pessoa, quando ele bebe, normalmente o alcoólatra, ele bebe e fica agressivo. Sim, não, imagina o senhor policial militar e agressivo. Misericórdia. Era mais fácil eu chorar ainda, né? Ai, glória a Deus. Eu não tinha essa agressividade, né, irmã? Mesmo na brigada aí, infelizmente, né, em trabalho, às vezes, né, estava alcoolizado, mas em todas as ocorrências nunca me passei, né, do ponto, assim, agressivo, jamais, né? Mas isso aí atrapalhou, o álcool, na verdade, ele atrapalhou mais a mim e a minha esposa, né? Ele não atrapalhava porque eu falava com as pessoas normalmente, né? As pessoas conversavam comigo, eu ria, eu me alegrava, né? Mas por trás dessa alegria havia o álcool, né? Havia este álcool. Sim. E este mal era para mim, né? Fazia um mal para mim e fazia um mal, claro, para a minha esposa, né? Para a minha esposa. Porque eu continuei como uma vida de solteiro, né? Em vez de cuidar da minha esposa, às vezes saía, né? Saía para baile, saía para festa, ela ficava em casa, ela era bem nova na época, né? Então, acabava extrapolando mesmo, era com a família, né? Prejudicando muito mais a minha esposa, né? Do que as pessoas da volta, né? Então, eu não tinha problemas com as pessoas na volta, elas não tinham problema comigo. Mas quem tinha, na verdade, era a minha esposa, né? Por eu estar no alcoolismo aí, saindo, né? Fazendo festa, sumia de casa. Então, para ela era um transtorno, né? Ela teve o primeiro filho com 20 anos, né? O Christian Adriane. O Christian Adriane nasceu, ela tinha 20 anos e eu tinha 21. A recente entrar na Brigada Militar, né? Misericórdia. E aí era uma tristeza, irmã, porque eu não prestava atenção no meu filho, ainda que eu amasse ele, a minha esposa. O álcool, ele faz isso, irmã. Né? O álcool é tipo a droga. Né? É como você estar numa casa no escuro, você não enxerga ninguém. Você não enxerga a sua esposa, você não enxerga os filhos, né? Você não consegue ter um afeto completo pela esposa, pelos filhos, entendeu? Você entrou em casa, você saiu, você não viu quase ninguém. Então, me acontecia muito disso aí, né? De eu não prestar atenção na minha família, né? Não prestar atenção na minha esposa,
que já tinha um filho, né? Já estava amamentando ali o Cristian Adriane, que é o meu filho mais velho, né? E, infelizmente, o alcoolismo, ele me prejudicou muito nessa parte familiar, né? É importante falar isso, pastor, por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está, o familiar de um usuário de álcool não consegue entender esse lado do que é o alcoólatra. A pessoa não consegue entender que aquela pessoa tem uma alma e que aquela pessoa, lá no fundo, ninguém quer ser alcoólatra. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser um droga dependente, ninguém quer ser isso. Mas é algo muito mais forte que prende essa pessoa. Algo muito mais forte, né? O que acontecia comigo? Quando a minha esposa ia para casa da mãe dela, né? Visitar a mãe dela, levar o meu filho lá para a avó ver, eu ficava em casa sozinho. Às vezes eu não ia, né? E quando eu ficava em casa sozinho, eu bebia, né? E eu bebia. E eu chorava, eu ficava num canto do quarto, ficava sentado no chão. Eu ficava sentado no chão chorando, né? E dizendo que ninguém me amava. Na verdade, eu tinha minha esposa, estava ali, né? A minha esposa com o bebê, né? Que me amava, né? Estava comigo ali. Mas o meu sentimento era que ninguém se importava comigo, né? Ninguém se importava com a minha vida, com a minha situação, né? Então, me dava aquela depressão. Deixa eu lhe interromper. Na verdade, esse vazio era por quê? Por causa lá do pai, lá na infância, Exatamente. que não teve esse amparo do pai. E aí cresce com aquela falta ali, não estavam todos ali os que eram necessários. Aí dá aquela impressão, pastor, a gente acaba aumentando, né? Parece que aquele lá que não estava é todo mundo. Quando, na verdade, essa pessoa é só uma outra pessoa. Mas vai explicar isso para quem está passando por isso. Mas faz falta, né? Eu me lembro quando era criança, né, muito novo ainda, o meu pai esteve na nossa casa, né, uma das poucas vezes que ele apareceu lá, e era um dia de temporal, né? E eu estava sozinho em casa, né? Mas o pai ficou pouco tempo, ele foi embora, né? E eu tinha muito medo de temporal, irmã. Quando era criança, eu entrava embaixo da mesa, né? Dava um temporal, eu, quando era criança, ficava embaixo da mesa, né? De tanto medo que eu tinha, né? A minha mãe dizia, não precisa entrar embaixo da mesa, meu filho, né? Mas eu me lembro aquele dia de temporal, quando eu era criança, meu pai esteve lá, mas ele não ficou comigo lá. Ele não ficou lá, e aquilo ali eu senti muito medo daquele temporal. Então, poderia ser que essas marcas, né? Elas estivessem em mim ainda, com certeza, né? De eu sentir a falta, de eu sentir que as pessoas não me amavam, né? Então eu bebia, eu chorava, ficava num quarto escuro, né? Quando ela voltava, eu já estava normal. Quando a minha esposa chegava em casa, já estava normal, né? Já tinha passado aquela depressão, uma depressão, né? Já tinha passado e eu já estava no estado normal, né? Então, muitas vezes eu não apresentava para as pessoas, eu nunca falei com a minha mãe sobre a situação que eu estava, sobre a minha dificuldade, sobre o meu psicológico, né? Eu nunca cheguei nela para falar e dizer, mãe, eu estou com problema, né? Eu estou querendo sair do álcool, mas não consigo. Não, eu ia me afundando cada vez mais, né? Sozinho. E o que aconteceu, irmã Tainê? Na Brigada Militar eu estava no comportamento bom, né? E acabei pedindo a minha saída da brigada. Também uma coisa que não dava para entender, eu estava alcoólatra, mas eu tinha um comportamento bom, não teve nenhuma ocorrência que eu tive problemas, né, ou que eu apresentei problemas para alguém. Na verdade, eu até aconselhava, né? Me lembro de um rapaz que foi preso por mim, e ele tinha a minha idade, e aquilo ali me comoveu na época, me comoveu, porque ele tinha a mesma idade do que eu. E eu era um jovem, eu tinha 21 anos, né? E eu me lembro na prisão dele, que a gente tinha que levar na delegacia, levar até a cela, tirar a algema, né? Eu disse lá para ele, né, na cela, rapaz, tu é da minha idade, né? Tu é muito novo, né? Tu tem que trabalhar, homem, tu tem que, né, vencer isso aí. E eu aconselhava as pessoas assim, só que eu estava com problema também. Estava fardado, né? Mas, claro, ele não sabia que eu era um alcoólatra, né? Esse rapaz, ele não sabia que eu era um alcoólatra, né? Ele, quando foi preso, né? E, por incrível que pareça, 6 meses depois, quando
Ele foi se apresentar à júri, né? Foi se apresentar para o juiz. Ele estava trabalhando de carteira assinada já, né? Soltaram ele, né? E quando ele foi, depois de 6 meses, ele tinha que responder esse processo, ele já estava de carteira assinada. Mas eu mesmo, né? Lá quando eu vi ele de carteira assinada, bem arrumado, né? Lá na frente do juiz, eu me senti muito mal, irmã, porque eu era um alcoólatra. Eu pensei para mim, mas olha esse jovem, ele tá bem arrumado, o homem, e ele não sabe que eu sou um alcoólatra. Ele não sabe que eu bebo, que eu, né? Era como oficial na AMAN. Leproso, né? Então aquilo ali me incomodava, sabe? E aí eu fui ao ponto de, um dia, né, eu com essa loucura da minha cabeça, eu pedi a saída da Brigada Militar, né? Não precisava pedir, estava um comportamento bom. Na verdade, o que eu precisava ter pedido era um tratamento, né? Era um tratamento dentro da corporação, uma ajuda, né? Ou, na época, a gente não conhecia a igreja, não sabia o que fazer, né? Não sabia se precisava também, irmã Tainê. O grande problema das pessoas é que elas não sabem, naquele momento, elas não sabem que elas precisam de ajuda, né? Elas não sabem até que alguém chega e diz para ela, você precisa de ajuda. As pessoas não diziam para mim, você precisa de ajuda, né? Elas criticavam. Que eu ia lhe perguntar, se alguém lhe evangelizou, se alguém falou de Jesus. As pessoas me criticavam por eu ser assim, por eu beber, por eu sair, né? Aí o que aconteceu? Quando eu pedi a saída da Brigada Militar, né? Que me liberaram, para a irmã ter uma ideia, eu cheguei em casa e eu chorei, né? Eu contei para minha esposa, olha, eu pedi a baixa da brigada, eu pedi para sair, e fui para o quarto e chorei, né? Chorei porque eu vi ali que o meu sonho foi por água abaixo. Só que ninguém mandou pedir, eu pedi. E eu mesmo chorei depois, porque eu me arrependi. Eu digo, eu botei tudo fora o meu sonho, por água abaixo, né? E, irmã, depois que eu saí da Brigada Militar, eu fiquei 3 anos desempregado. Meu Deus. Por 3 anos eu não conseguia emprego. As portas se fecharam de tal maneira. Eu não vou dizer que alguém não tentou me evangelizar, porque eu tinha um soldado, o soldado Ezequiel da Brigada Militar aí de Porto Alegre, do 11º Batalhão, né? Esse soldado Ezequiel, ele pregava para mim. Sabe o que eu fazia? Quando eu saía com ele, eu atravessava a rua. E depois eu contava para o sargento que o soldado Ezequiel, né, ele estava falando de Jesus para as pessoas, que loucura, era uma loucura. Ele carregava uma Bíblia, irmã. Eu disse, o que tu quer, Ezequiel? Tu está trabalhando, homem, né? Podemos levar um tiro, qualquer coisa, aí tu tá... E ele tentava pregar para mim, mas eu me afastava, atravessava o outro lado da rua e eu pedi para o sargento me colocar em qualquer lugar sozinho, né? Mas sozinho, sem Ezequiel. Eu não queria aquele crente louco na minha volta. E, na verdade, irmã, era Deus, né? Era Deus tentando me resgatar através do soldado Ezequiel. Antes de pedir demissão. Antes de pedir demissão, nós trabalhávamos juntos. Deus queria manter o senhor no trabalho, Deus mandou lá para lhe manter lá, mas o senhor não quis dar ouvidos. Para não passar pelo que eu passei. De repente, o soldado Ezequiel está até hoje no 11º Batalhão, né? Se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar de mim. Ele é crente, ele era crente, né? E ele tentava pregar para mim. Ele falava de Jesus e eu não aceitava. Eu virava as costas, eu atravessava a rua e eu pedia para o sargento me tirar da escala com ele. Eu digo, eu não quero ficar com aquele crente louco, né? Meu Deus, me tira. Não, só o que faltava. Para ver, irmã, terminei pedindo depois a baixa, saí da Brigada Militar, não tive problema nenhum na brigada, mas pedi a baixa, cheguei em casa, me arrependi, chorei, né? Vi o meu sonho indo água abaixo, né? Um sargento me encontrou na frente do batalhão, o sargento Coutinho, foi o meu instrutor também na escola, e quando eu falei que eu ia pedir baixa, ele diz, não pede a baixa, não pede. Se tu tem problema, tu pode resolver os teus problemas. Ele ficou 1 hora me aconselhando, irmã, na frente do batalhão, do 11º Batalhão, em Porto Alegre. Ele ficou 1 hora me aconselhando, por 1 hora. Mesmo assim, eu entrei no batalhão e pedi a baixa. Então, eu creio que Deus criou todos os meios para mim não perder o serviço, né? Não perder. Hoje eu estaria aposentado hoje, né? Estaria aposentado já. Né? E com um salário bom.
Deve ser uns 10 mil por aí, uns 9 mil por aí, né? Depois passa sargento. Aí o que aconteceu? Eu saí da brigada. 3 anos, né? Então se fechou as portas, eu não consegui mais emprego e eu comecei a beber mais. E a depressão aumentando. A depressão aumentando. Nisso nasceu a Jéssica, né? A minha filha. Inclusive, depois vamos pedir para orar por ela. Ela está no hospital em Canoas, né? Ela está no atendimento lá. Então, nasceu a Jéssica, né? E aí as coisas ficaram mais difíceis. Nós não esperava a Jéssica, né? A minha esposa tomando os cuidados, ela tomava remédio ali. E quando ela foi descobrir, ela já estava com 2 meses tomando remédio. Meu Deus. Tomando anticoncepcional. E ela estava com 2 meses, né? Nós não imaginava, assim, de ter a Jéssica. Nós já estávamos numa situação terrível, irmã. Nesses 3 anos que eu fiquei desempregado, irmã, a fome, ela chegou na minha casa, aonde nós passamos fome, sim. Eu, minha esposa, né, e o meu filho, né? O meu filho teve uma noite que eu não tinha nada para dar para ele. Eu pesava 49 quilos. A minha esposa pesava menos que eu ainda. E eu não tinha nada para dar para ele. E aí eu perguntei para ela, ela disse, não temos mais nada, não temos comida. Irmã, tinha 2 colheres de farinha de milho, um pouquinho de azeite numa frigideira e uma colher de açúcar, irmã. E no desespero daquela noite eu mexi aquele açúcar com a farinha de milho, azeite, eu dei para o meu filho no desespero. E aquela noite me doeu muito, irmã, porque ele estava deitado, ele deitou na cama, e eu pude contar todas as costelas dele. Meu Deus. Parecia, ele estava sem camisa, ele tinha hepatite. Então, aí eu olhei todas as costelinhas dele, estava ali, saliente, na pele, né? E muito magro, irmã. E ele teve essa hepatite, né, aquela que contamina, né? Onde tocar contamina, ele tinha uns amarelão, então o médico começamos a tratar aquilo ali, o médico disse, o fígado dele pode se tornar uma esponja, desmanchar. Meu Deus. E nós não tinha nem dinheiro para comprar o alimento que ele precisava. Foi o que mais me doeu, né? De eu ver assim, eu tenho que me segurar às vezes assim às vezes eu até choro quando falo, né? Mas eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, irmã. E aquilo ali nos trouxe grande sofrimento para mim e minha esposa. Então, nós entramos em desespero, né? Tinha uma igreja nos fundos de casa, dava para outra rua. A minha esposa tirava pedra no telhado daquela igreja, né? Tirava pedra, com toda essa situação. Né? Quando eles começavam os cultos lá, eu saía de casa para não ouvir o culto, para não ouvir a oração. A minha esposa se aborrecia, tirava pedra no telhado da igreja, né? Então nós estávamos vivendo uma vida de trevas. Nós chegamos a ter uma lâmpada em casa. De todos os cômodos, nós tínhamos uma lâmpada só, né? Nós tínhamos uma lâmpada só na cozinha. Ia queimando as lâmpadas, não tinha dinheiro para comprar, ia ficando sem. Misericórdia. E, irmã, um dia na garagem, eu estava deitado e apareceu assim na parede, tipo um telão grande, né? Uma voz falando, você vai virar mendigo. E apareceu a passarela da Anchieta aí de Porto Alegre, né? Na visão que eu tive na parede. E aquela voz dizia, olha essa passarela aqui na Anchieta, tu vai ser o mendigo da Anchieta. E ele me mostrava embaixo da passarela com um jornal Diário Gaúcho na mão. E escrito no Diário Gaúcho, o mendigo, eu não sei qual era a notícia, o mendigo da Anchieta, né? Era para ser o meu nome, o mendigo da Anchieta. E aí, né, o demônio ali, o diabo, né, ele falando para mim, ele disse, deixa a tua família porque tu não é digno de cuidar da tua família. E vai embora, né? Vai virar mendigo, né? E eu aceitei aquela proposta de virar mendigo, né, e morar embaixo da passarela. Foi aí, irmã, que eu me lembrei da minha mãe. Eu lembrei da minha mãe, porque tinha uma coisa, irmã Tainê. Eu e a irmã Maristel, nós não contava nem para minha mãe e nem ela contava para a mãe dela a nossa situação.
Nós não passava a nossa situação para os familiares, né? Nós não passava. E aí o que aconteceu? Eu me lembrei da minha mãe, eu pensei comigo, eu vou embora, e eu saí para ir embora. E a Maristel não ia ficar nem sabendo, né? E eu pensei, eu só vou passar na casa da minha mãe e eu vou dar um beijo nela, né? Como eu precisava dar um beijo nela, naquela mãe que nos criou, né? Sim. E aí, irmã, eu chegando lá na mãe, eu disse para a mãe, eu vim aí só para lhe dar um beijo. E a mãe começou a falar de Jesus. Eu não sabia que ela estava indo à igreja, assim, ela não me convidava. E ela disse assim, meu filho, Jesus está abençoando muito, né? Ela chegou a convidar a minha esposa na época, mas para mim ela não falava, para mim nem tinha assim. Aí quando ela falou, Jesus está me abençoando muito, os pastores lá da igreja estão sendo usados, eu digo, o que é isso, mãe? Pastor, Jesus? Ficou louca. Jesus vai fazer, mãe? Eu comecei a gritar com ela, o que esse Jesus vai fazer? Isso aí vai me dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o que? E eu comecei a gritar, enfurecido, irmã, enfurecido com a minha mãe, né? E aí a mãe disse assim, Adriane, Jesus não vai te dar 1 quilo de arroz, nem 1 quilo de feijão, ele vai te dar a dignidade de uma vida, e apontou o dedo para mim. Quando ela falou a dignidade de uma vida, irmã, o diabo dizia que eu não era digno de cuidar da minha família. E quando ela falou, foi a palavra-chave que entrou no meu coração e eu paralisei. Eu fiquei paralítico, eu não conseguia caminhar, eu só chorava. Eu tentava me mexer e não conseguia. Meu padrasto veio e me abraçou, né? Ele disse, vai passar essa situação. E eu só chorava, eu digo, mãe, eu estou numa situação ruim, difícil, eu não falava para ela. De repente eu comecei a falar. E ela disse, meu filho, vamos na igreja hoje. Jesus quer mudar a tua história, a tua vida. O Espírito Santo vai te ajudar. E eu chorei muito, sabe? E aí aceitei, né? Não existia nenhuma outra saída além daquela ali. Hã? Não tinha outra saída. Não tinha. E quando ela começou a falar, que eu comecei a chorar, né? Que ela disse, olha, Jesus vai mudar a tua vida. Aí eu só chorava, irmã. Aleluia. Eu só chorava. Eu não conseguia me mover mais, sabe? E aí eu dizia para a mãe, eu perdi tudo na vida. E a mãe disse, Deus vai te dar tudo de novo. Aleluia. E aí, como a gente não falava para o nosso familiar a nossa situação, que passava fome, às vezes nós não tínhamos que comer de manhã, não tínhamos que comer ao meio-dia. Nós não falávamos, nós fizemos um pacto de não falar. Eu e a minha esposa, nem a mãe dela morreu sem saber, eu acho. O pai dela, nós não falávamos, nem para minha mãe. E aí eu falei para a mãe, eu estava numa situação muito difícil, e a mãe disse, olha, meu filho, eu fiz um rancho lá justamente para levar para vocês, né? Justamente para levar para vocês. Olha como Deus é, né? Eu não estou sabendo nada, mas Deus me tocou de levar um rancho para vocês. Está ali, está comprado, está aqui já. Aleluia. E, irmã, eu fui até em casa, né? E eu disse para a Maristel, eu vou sair de noite, né? E eu fui lá na mãe. Voltei lá no mesmo dia para ir no culto com ela. Aleluia. Era lá no Guajivira o culto. E aí a mãe, né, caminhando, por um momento ela teve que pegar na minha mão, né? Parecia que ia me faltar forças para chegar. E quando eu cheguei na porta da igreja, a mãe entrou. E quando a mãe entrou, eu fiquei na porta e uma voz veio e disse para mim, você não é digno de estar aqui. Olha, esses crentes estão tudo bem arrumados, olha como é que você está, né? Você é um mendigo, né? Olha, você é um pecador, você quer que eu conte os pecados para os crentes aí para eles descobrirem, olha só. Meu Deus. E na época eu tinha uma nota de dinheiro falsa no bolso, carteira de cigarro, só o que não prestava, né? E aí, irmã, e o diabo me acusando, tu entrar aí eu vou te entregar para os crentes, vou te entregar para o pastor. E eu fiquei com medo de o pastor falar, né, para os crentes ali alguma coisa de mim, que eu era um alcoólatra, alguma coisa. E eu estava desistindo de entrar, porque a mãe já tinha entrado, né? E eu ia voltar, eu ia embora. De repente, uma voz de dentro da igreja, né, começa a me chamar. Adriane, entra. E que voz é essa, né? Aleluia. Uma voz mansa e suave. Eu nunca tinha escutado aquela voz doce, irmã. E aquela voz veio mais forte, dizendo, Adriane, entra porque eu te amo. Quando falou assim, eu digo, quem está me chamando, né?
É uma voz que Aleluia. eu não ouvia, irmã. Eu ouvia só a voz do diabo, eu conhecia só a voz do diabo, né? E me toca até hoje, mano. Vou falar disso aí. E de repente eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim entrar, dizendo que me amava. E eu fui atrás daquela voz. Eu esqueci a voz do diabo, que dizia que não era para entrar. Eu esqueci. E quando eu entrei na igreja, me colocaram no primeiro banco, né? E ali eu me sentei, e um jovem de mais ou menos uns 16 anos, né? Esse jovem estava tocando seu violão, né? E ele olhava para mim. E eu olhava para aquele jovem e ele começou a cantar, né? Cantar ali um louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E sabe o que me veio, irmã? Que ele fez uma música para mim. O que ele sabe da minha vida? Eu pensando comigo mesmo. É a primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei a mesma coisa, pastor. Ele tá fazendo essa música para mim, que eu achava que eu ouvia muito Gil de Freitas, né? Então, eles improvisavam na hora aquilo ali, as músicas, né? E eu achava que ele estava fazendo uma música para mim também, né? Eu digo, mas o que esse jovem sabe da minha vida? O que ele me conhece, não me conhece? E eu fiquei encarando ele, e ele começou a cantar, né? Quero que valorize o que você tem. Só que ele olhava dentro dos meus olhos, né? Ele olhava dentro dos meus olhos. E eu comecei a chorar, irmã, né? Porque ele disse, você tem valor para Deus. Né? Aquilo ali me tocou. E eu olhei para baixo, irmã, as minhas calças estavam rasgadas, não é? Os jovens hoje andam com as calças rasgadas, é moda. Aquilo lá era vergonha na época, né? Minha calça estava rasgada. A gola da minha camiseta estava rasgada. O meu tênis estava rasgado, irmã. Quando eu olhei, eu digo, mas eu já sou um mendigo. Quando eu olhei, né, as minhas vestimentas, que eu observei dentro da igreja, estava tudo detonado, né? E eu comecei a chorar quando ele disse, quero que você valorize, você é alguém, né, importante para Deus. Eu digo, mas você é importante logo para Deus. Aleluia. Aleluia. E aí eu fiquei lutando com aquilo ali e chorando ao mesmo tempo. E o pastor começou a pregar, pastor Dermerval, né? Pastor Dermerval. Ele começou a pregar e aí quando ele pregou, ele disse, quem quer aceitar Jesus? Eu dei um salto lá na frente chorando. Aleluia. Né? Eu quero aceitar Jesus. E aí ele veio com o microfone, o pastor Dermerval chegou e disse, filho, jovem, né? Fala o que tu queres. E eu não conseguia falar, irmão, eu só chorava. Aí eu botei a mão no rosto e era muita lágrima. E ele dizia, olha, igreja, né? Ele botou a mão sobre a minha cabeça e disse, igreja, olha para este jovem, ele não consegue falar, mas o Espírito Santo já ouviu o coração dele. E eu senti que o Espírito Santo me abraçou, irmã. Aleluia. Alguém me abraçou e era o Espírito Santo que me abraçou naquele momento. E ele começou a orar. E eu senti assim que, né, que o Espírito de Deus estava me abraçando ali, né? Naquele momento, eu chorei muito. E o pastor Demerval, antes de eu sair ali da frente, ele disse, só um pouquinho, jovem, espera um pouquinho. E eu estava com vergonha, porque eu vi que as minhas roupas estavam rasgadas, o meu tênis estava rasgado. Quando eu dei conta do que eu estava vestindo, eu me deu vergonha. E eu queria logo sair da frente. E ele disse, espera um pouquinho, jovem. Né? O Senhor manda te dizer, tu serás um evangelista da palavra dele. Hoje as pessoas podem fugir de ti, mas amanhã elas vão ir ao teu encontro, porque Deus vai enviar. E eu não entendi nada, saí na porta, né? Aí o obreiro perguntou, o senhor, jovem, tu entendeu o que o pastor entregou ali, né? A profecia de Deus para ti? Eu digo, não entendi. Tu vai ser um pastor, tu vai ser um evangelista, né? Tu vai vai apacentar ovelhas, né? E eu, meu Deus, aquilo ali era demais para mim, né? Eu pensei, tô com uma carteira de cigarro no bolso, dinheiro falso no bolso. Né? O que estão falando para mim aqui na igreja? Quando eu saí porta fora, a primeira coisa que eu fiz foi jogar a carteira de cigarro no lixo. Aleluia. Esmaguei ela, joguei no lixo. Rasguei aquele dinheiro que tinha, né? E no caminho, depois, né, que a mãe foi para casa, rasguei, né? Eu tinha um revólver, consumi com o revólver, eu tinha... Só o que não prestava, né, irmã? Só o que não prestava. Aleluia.
E aí cheguei em casa radiante, alegre, né? E a minha esposa disse assim, o que está acontecendo contigo? Tá tão alegre, faceiro, o que tu viu na rua? Né? E aí eu disse, olha, eu fui na igreja, mentiroso, tá mentindo? O que tu fumou maconha também? Teus olhos tá brilhando, no mínimo tu fumou maconha, Adriano. Eu digo, não, eu digo, não. Daí eu fui lá, olhei no espelho, eu digo, olha, o pastor falava lá na igreja, Maristel, pros irmãos, né? Você tem o brilho do Espírito Santo no teu rosto. E eu acho que eu saí com esse negócio lá. E ela dizia, tu tá brilhando. Eu digo, mas é o que o pastor falou. É o brilho do Espírito Santo. Aleluia. E ela disse, não, é loucura. É loucura agora que nós vamos nos separar. Tu acha que eu vou para essas igrejas de glória a Deus e aleluia, aquele gritedo, mas bem capaz, né? E aí, irmã, né, foi até engraçado. E aí convidei ela, foi a primeira alma que eu ganhei, foi a irmã Maristel. Aleluia. A Jesus, né? Aleluia. Fomos para o culto, o primeiro culto que ela foi, ela já aceitou Jesus. Tinha uma campanha de oração de 9 quinta-feira, ela já ficou na campanha, fazendo 9 quinta-feira, ela não sabia orar, ela sentava e ficava olhando as irmãs orar, né? E ela participou das 9 quinta-feira, e ela me disse, numa daquelas quinta-feira, tinha um baú, uma urna, e se colocava uma carta para Deus, né? E o pastor disse, escreve uma carta para Deus, pede para ele, ele vai te abençoar. Eu estava desempregado. Ela escreveu na carta, Senhor Jesus, dá um emprego para o meu marido, né? Dá um emprego para ele. Jesus, não deixa faltar feijão nem arroz em casa. Glória a Deus. Leite para minhas crianças. Jesus, eu quero um marido, o meu marido. E botou na urna aquilo ali. Aleluia. Irmã, deu uma semana, eu já estava sendo chamado numa empresa para trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Ramagachulabagaia. Aleluia. Aleluia. Mas, irmã, até o ponto de encontrar Jesus. Aí eu vi que eu era um alcoólatra. Aí eu caí em si, né? Eu vi que realmente eu precisava de ajuda, né? E comecei a pedir oração para os pastores começaram a orar, né? A bebida era muito forte, irmã, mesmo eu indo no culto, né? Eu saía dali, no outro dia eu bebia, né? E um dia eu cheguei para o pastor e falei para ele, pastor, eu preciso ser liberto do alcoolismo. Eu larguei o cigarro, eu larguei um monte de coisa, mas não larguei o alcoolismo, né? E ele disse, eu vou orar por ti hoje. E Jesus vai te libertar. Aleluia. Me lembro até hoje, Matainê, que quando eu cheguei do culto em casa, eu entrei na minha sala e eu vomitei. Vomitei, assim, algo, né, assim, tipo uma cevada podre, um cheiro podre. E veio uma voz dizer assim, até hoje tu bebeu, foi isso aqui. E aquilo ali era repugnante, irmã. Repugnante, tanto que, né, eu não consigo nem sentir o cheiro de bebida alcoólica. Glória a partir daquele dia eu nunca mais bebi. Aleluia. Isso já faz 20 anos. Glória a Jesus. Fui liberto, né, naquela noite, depois do culto, né? Aleluia. E aí, depois marcamos o batismo, né? Nos batizamos, eu e a irmã Maristel, no mesmo dia, descemos as águas, né? E agora, em agosto, dia 3 de agosto, vai fazer 20 anos que nós descemos as águas juntos, né? 2 décadas. Glória a Deus. Pastor, mais 1 minuto só. Olha como o tempo passou rápido, viu? Passou. E pude criar os meus 2 filhos, a Jéssica, né, e o Cristian Adriano, na igreja. E hoje eles estão criando meus netos na igreja. Glória a Jesus. E ganhei o meu pai para Jesus, irmã. Daí Glória é outro dia, Deus. então, para nós conversarmos, né? Vamos ter que marcar outro dia de novo, né, pastor? Ganhei meu pai para Jesus e foi algo tremendo também que eu tenho para participar do meu pai. Uma hora vamos falar sobre a questão de evangelizar, como ganhar almas para Jesus. Vamos conversar assim, não vai dar tempo da gente ler aqui os participantes. Amém. Mas tem muitos participantes, inclusive meu amigo, meu irmão Guilherme. O irmão Guilherme, servo de Deus. Irmã Nosso Karine sobrinho. Martins, a sua esposa, irmã Maristel, aqui conosco, irmã Elisandra, irmã Adriana Lopes também, Noemi Pereira, nossa amada irmã Elza Ciota. Muitas pessoas aqui conosco, que Deus abençoe cada um que esteve conosco aqui nessa programação. Não Glória esqueçam, a o Deus. programa Ombro Amigo Restaurando Vidas na Rádio Restauração Online, todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Sempre com uma palavra,
com um testemunho, algo que vai tocar no seu coração. E eu vou pedir para quem ouviu essa programação, que conhece alguém que tem problemas com drogas ou álcool, que compartilhe esse link. Pode parecer só mais um testemunho, mas para quem está passando por essa situação, faz toda a diferença. Então, você que está ouvindo a programação, compartilha lá no grupo da família, compartilha lá nos status, compartilha porque é muito importante. A irmã Raíssa botou aqui, ó, parte 2. Com certeza vamos precisar de uma parte 2, sem dúvida nenhuma. Porque nós precisamos encerrar, já ultrapassei 1 minuto, misericórdia. Se tiver a parte 2, irmã, né? Quero falar sobre o meu pai, né, uma grande obra que Deus fez na vida dele também. Glória a Jesus. Vamos falar assim, pastor. Nosso reencontro, né, com o pai ali foi algo muito tremendo também. É algo que às vezes é muito difícil de vencer. Ô, irmã Valquíria, tu tá com o microfone aí? Tu pode... Vamos encerrar o programa de um jeito diferente? Tu pode cantar um louvor? Aquele, você tem valor. Olha aí. Só aquele pedacinho daquele louvor. A irmã Valquíria tem uma voz angelical, né? Ela tem uma voz assim, ó, eu sou uma das admiradoras da voz dela, né? Uma voz tremenda, né? É uma voz, assim, acima da média. Irmã, também eu vou para o culto agora para empossar um dirigente numa congregação agora. Glória a Jesus! Olha só que maravilha! Então, vamos encerrar este programa de uma maneira diferente, com a irmã Valquíria louvando ao Senhor, com um hino que eu também achei que tinha sido feito para mim, pastor. E até hoje, toda vez que eu ouço esse hino, eu choro. É muito lindo mesmo. Né? É algo Fala incrível. muito pra gente. Pode louvar o Deus Senhor, irmã abençoe, Valquíria, nossa colega de trabalho aqui, nossa irmã em Cristo e uma adoradora. Muito obrigada, pastor. E vamos agendar aí a parte 2, com certeza. Amém. Eu agradeço também aos irmãos que estão aí na Rádio Filial 1, né? Estão na escuta aí, né? Sim, exatamente. Esqueci. Tá na escuta aí também, né? Deus abençoe todos os nossos irmãos. E vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Irmã Valquíria daí louvando ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.